cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Boa noite a todos. Graça e paz, meus queridos irmãos. Este é mais um culto da Igreja Batista da Vila Muniz. Sejam todos bem-vindos à família IBVM para mais um culto abençoado nesta noite. Muito bem, meus irmãos. Vamos então meditar num versículo da Palavra de Deus que está lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que nos diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai que está no céu, mais uma vez, Pai, estamos juntos aqui na noite desse dia e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre meu irmão que está do outro lado da telinha lá, que vai participar. Pai, aquele irmão, meu Deus, que não faz parte da Tua igreja, que o Senhor venha, Pai, tocar no coração dele, através da Tua palavra, Pai, que vai ser ministrada na noite desse dia. E assim abençoa a todos, abençoa aqueles que estão doentes, cura, liberta. Oramos, Pai, que Teu nome seja louvado e glorificado, Pai. Assim te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje está começando mais um IBVM Kids e hoje nós vamos falar sobre um milagre feito por Jesus. Um dia, um homem foi procurar Jesus e ele disse o seguinte: Jesus, eu estou muito triste, pois minha filha está muito doente. Será que o Senhor pode nos ajudar? Então Jesus
disse que sim e ele foi até a casa da menina para ver o que estava acontecendo. Só que a menina acabou falecendo antes que Jesus pudesse chegar lá. E quando Jesus chegou na casa do homem, ele pegou na mão da menina e disse: "Acorde, menina." E a menina acordou, se levantou e olhou em volta. Então, Jesus disse para que a mãe desse comida para ela, pois ela estava muito fraca. E os pais da menina agradeceram muito Jesus por ter ressuscitado a sua filha. Toda a família ficaram muito emocionados, pois Jesus operou um milagre maravilhoso. E vocês viram como Deus é maravilhoso e como Ele sempre está agindo nas nossas vidas? Viu o que Ele fez por essa menina? Foi um verdadeiro milagre. Por isso nós nunca devemos deixar de acreditar em Deus, pois Ele sempre tem o melhor plano. E como a gente sempre vem falando aqui todos os domingos para vocês, crianças, Deus ele é incrível e Ele sabe de todas as coisas. Ele é a lâmpada que clareia os nossos caminhos para nós tomarmos as melhores decisões. Então nós nunca devemos esquecer. Não tenha medo, tenha esperança. Até o próximo domingo. Tchau, tchau! Jesus pregava a multidão quando um homem da região atravessou o povo e suplicou: "Minha filha doente está e só o Senhor a pode salvar, trazendo alegria pro meu lar." Respondendo a Jairo então, falou o mestre ao seu coração: "Sua filha eu irei curar." Jesus é assim, cura todos enfim. Jesus é assim, cura todos enfim. Mas importante o que é, você tem que ter fé. Um amigo veio dizer: "Não há nada a se fazer, sua filha acaba de morrer." Sem reação o pai ficou, mas Jesus ensina: tudo é possível àquele que crê. Respondendo a Jairo então, falou o mestre ao seu coração: "Sua filha eu irei curar." E erguendo-a pelas mãos, o milagre aconteceu. Ela abriu os olhos e se levantou. Jesus é assim, cura todos enfim. Jesus é assim, cura todos enfim. Mas importante o que é, você tem que ter fé. Jesus é assim, cura todos enfim. Jesus é assim, cura todos enfim. Mas importante o que é, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a
O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Um martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, dessa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer.
breve vou poder te abraçar. E em breve vou poder te abraçar. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Que bom estar falando com vocês. Gente, o seguinte, tá? Tem um aviso importantíssimo, tá? Esse ano foi um ano muito atípico, como vocês todos estão acompanhando, e nós não tivemos nenhuma assembleia, tá bom? Então precisamos fazer uma única assembleia, tá? E é a assembleia extraordinária, a qual ela estará tendo a eleição da nossa diretoria estatutária, tá bom? Que é importante e necessário para a documentação da nossa igreja. Anualmente tem que ser feito isso, para que o documento vai para o cartório, vai para a contabilidade, vai para os bancos. Então é importantíssimo, tá bom? Então contamos com a presença de todos. Pastor, onde vai ser? Isso é o mais legal. Porque como está correndo a pandemia e a nossa igreja não comporta todos os membros com segurança, este ano, meus irmãos, marca na tua agenda que isso daí vai ser marcado para a história, tá? Então este ano a nossa assembleia não será na nossa igreja, tá bom? A nossa assembleia será na Igreja Batista da Vila Antunes. Aonde que fica, pastor? Fica na Avenida Cláudio Novaes, 1115, no Iunguvira. É isso aí. A Igreja Batista de Vila Antunes fica no Iunguvira. É a Igreja Batista do pastor Zé Antônio, que fica ali no Iunguvira, no morro, tá bom? Vai ser no dia 28 de novembro, último sábado de novembro, às 19h30. Todos os membros estão convocados. Meus irmãos, vamos matar nossa saudade, vamos aproveitar e fazer nossa assembleia. Então talvez seja a única oportunidade que temos esse ano de nos reunirmos todos juntos. E por que vai ser lá, pastor? Porque lá a igreja é maior, o templo é mais espaçoso, dá para comportar todos os irmãos de forma segura, tá bom, gente? Então, para todos os membros, pastor, eu não tenho como ir, pastor, eu não sei onde é. E eu vou pedir um favor, aqueles que precisarem de carona, entrem em contato comigo, e aqueles que puderem dar carona, entrem em contato também. É importante que todos estejam lá. Pastor, é só os membros? É o seguinte, pessoal, se você está para se batizar, se você quer se tornar membro da nossa igreja, ainda não é, venha participar também, porque você já vai estando a par de como que funciona, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser a nossa assembleia extraordinária, muito diferente, bem atípica. Não será na nossa igreja, será na Igreja Batista da Vila Antunes, dia 28 de novembro, às 19h30, marca na sua agenda. Então vai ser muito especial, vamos tratar da parte administrativa da nossa igreja, tá bom? Conto com a presença de todos, gente, de todos. Vamos fazer uma assembleia linda, tá bom? Para a glória de Deus. Um beijão. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Deus abençoe, não tenha medo, tenha esperança. Um beijão para vocês. Graça e paz, meus irmãos, que alegria estar junto com vocês nesse domingo. Prazer, quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam virtualmente pela primeira vez. Vocês que já são de casa, vocês já são todos muito bem-vindos, tá bom? Deus abençoe a cada um, sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero dizer que esta semana fizemos nosso primeiro culto presencial, que foi na quinta-feira, tá? Então, enquanto essa pandemia estiver se mantendo desta maneira, quinta-feira temos nossas reuniões presenciais, lembrando que a quantidade é limitada, então aqueles que participam já vão dando nome, porque quando der o limite nós já paramos, tá bom? Respeitando toda a parte da vigilância sanitária, dos cuidados, tudo mais, tá bom, irmãos? Nossas células virtuais continuam acontecendo, as células de segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Se você quiser participar de alguma das células, entre em contato comigo
Tem as células das mulheres, quarta-feira pelo Zoom, que é bênção, entre em contato com a nossa irmã Luciana, até o contato. A célula dos adolescentes, entre em contato com a nossa irmã Dulcilene, tá bom? Aí tá o contato, entre, é legal demais também. E as demais células das famílias, pode entrar em contato comigo, que vai ser uma alegria te receber. Outra coisa, pessoal, tá aqui o número da nossa conta da nossa igreja, para estar fazendo a devolução dos seus dízimos, suas ofertas, tá? Sou grato a Deus pela cada um de vocês que tem segurado, tem feito suas contribuições, fazendo que a obra de Deus não pare. Isso é bênção, a fidelidade de cada um, tá bom, meus irmãos? Lembrando que nós temos nosso sonho, né? Apesar de tudo, esse tempo a igreja está funcionando virtualmente, mas nós temos nosso sonho de construirmos um templo maior, para sermos mais úteis para a nossa comunidade, tendo nossos projetos. Nosso projeto de judô está parado, todos os nossos projetos sociais estão parados, Papo de Macho, Papo das Maravilhosas, os encontros dos irmãos, trabalho com os adolescentes, jovens, crianças, enfim, tudo está parado fisicamente, tá? Mas assim que voltarmos tudo, nós temos esse desejo. Se você quiser contribuir para isso, faça sua oferta também, tá bom? Nós precisamos para ou comprar um terreno maior, ou fazer, enfim, tá tudo nas mãos de Deus. Eu quero já deixar uma coisa também, quando terminar, um convite especial, terminando tudo isso, venha nos fazer uma visita, tá bom, gente? Vocês serão muito bem-vindos. Quem quiser fazer contribuições para a nossa parte de ação social, cesta básica, pastor, eu tenho uma porta, eu tenho um vaso sanitário, eu tenho um gabinete, eu tenho uma TV para doar, eu tenho um berço para doar, entre em contato com o nosso irmão Lico, tá aí o contato, entre em contato com ele. Se você quiser fazer uma oferta financeira específica para ação social, entre em contato com ele também. Esse dinheiro é usado para comprar um remédio, pagar uma conta de água, luz, gás de alguma família que precise. E se quiser doar cesta básica também com ele, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. E assim, deixa eu já te falar também, vocês perceberam que domingo passado eu fiz o culto aqui, e este domingo eu estou fazendo aqui também, eu estou no quarto. Por que eu estou no quarto? Porque agora, quando a senhora Mariana, só era uma mulher aqui em casa, já mandava em mim. Uma só já era a maioria. Agora com ela e com a Luísa, eu perdi. Então as duas, Mário foi pôr a Luísa para dormir ali na sala e acabou com as duas dormindo, então lá tá um benção demais. Aí eu venho para cá, pro quarto para estar gravando, tá, gente? Mas eu quero estar orando a Deus para que a palavra de Deus venha encontro o teu coração. E olha, a palavra hoje é incrível, a palavra é fantástica. Como sempre, a palavra de Deus ela é muito atual. E eu espero que seja bênção para a tua vida. Eu quero orar pelos nossos irmãos que estão doentes, nossos irmãos que estão passando por problemas, por dificuldade. Se você tem algo na sua vida que aos olhos humanos seja impossível, eu te convido a orar com a gente, tá? Eu te convido a estar orando, levando a Deus seu pedido, e creio que Deus é poderoso para fazer assim, ó, e num piscar de olhos mudar a tua história, tá bom? Creia nisso, confie em Deus, vamos estar orando. Se você tem um problema na tua família, de saúde, financeiro, vamos estar orando, tá bom? Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo, Pai, obrigado por esses momentos gostosos que temos passado, mesmo que virtualmente. Senhor Jesus, abençoe a cada irmão que está assistindo. O Senhor sabe que há pessoas aqui, ó Pai, que estão passando por problemas difíceis de saúde. Alguns só um milagre. E eu creio no milagre. Todavia, seja feita a tua vontade, ó Pai. Abençoe a eles, dê condições deles passarem a enfrentar esses momentos difíceis, seja de saúde, seja financeiro, seja emocional, seja familiar, ó Pai, abençoe. Também eu agradeço, porque eu sei que tem muitos irmãos que têm muito a agradecer, ó Pai, muita coisa a agradecer. Abençoe-os, ó Pai. E obrigado por o Senhor ter derramado bem sobre a vida deles. Abençoe as famílias da nossa igreja, do nosso bairro ali da Vila Muniz, que amamos tanto. Pai, eu peço também por esse período que hoje foi as eleições municipais no Brasil, que aqueles que forem eleitos realmente deem o seu melhor, ó Pai. Sejam honestos, pessoas, prefeitos e vereadores que realmente sejam preocupados com o povo. Abençoe-os, ó Pai. Essa palavra que vamos aprender agora, que vamos ouvir do Senhor, que seja uma palavra poderosa ao coração de cada um, assim como falou meu coração, que fala ao coração de cada um, Pai. Essa palavra é viva, ela é eficaz, a sua palavra, Pai, nos transforma, nos constrange e nos muda, Pai.
Abençoe e que seja de poder e autoridade vindo do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Tá? E outra coisa, se você quiser conversar, se de repente você fala assim, puxa pastor, eu queria conversar, estou passando por uns problemas, até meu contato, tá bom? Manda uma mensagem no WhatsApp, dá uma ligadinha, vamos estar conversando, estou à disposição. E se você quiser fazer parte da nossa igreja também, depois pode estar participando das nossas cultos virtuais, nossas células, mas se não der, entre em contato, vamos conversando, assim que acabar a pandemia, vem com a gente, vai ser um prazer, tá bom? Que Deus te abençoe, vamos para a palavra. E hoje, meus irmãos, eu tenho uma triste notícia para vocês, triste notícia. Hoje vamos terminar o livro de Neemias. Peraí, pastor, mas falta 3 capítulos, exato, mas nós vamos juntar os 3 capítulos, eu vou explicar o porquê. Nós vimos nos últimos capítulos que houve o povo construiu o muro, né? Neemias terminou o muro em 52 dias, tempo recorde. Jerusalém começou a ser repovoada. Depois que o muro estava pronto, a cidade estava bonitinha, precisou ser repovoada. E aí nós vimos, no capítulo 11, 12, que nós não vamos ler hoje, mas eu convido você a ler, você vai ver que no capítulo 11, 12, Neemias, ele pede para o povo tirar sorte, ver quem que vai morar na cidade, quem que vai cuidar da cidade, quem vai ser os sacerdotes, quem vai ser os levitas, enfim, quem vai cuidar do templo. Ele começa a organizar, a cidade está cercada, porém a cidade ainda tinha muito entulho, tinha muita coisa a ser feita. Por isso que nem todo mundo queria morar em Jerusalém. Nem todo mundo, porque apesar de ser novo, tinha trabalho. Então houve a necessidade de fazer ali um sorteio para que algumas pessoas viessem. Mas você vai ver no capítulo 11, 12 também, que algumas famílias se voluntariaram. Falaram, olha Neemias, a gente está disposto a ir morar em Jerusalém, ele ficou muito feliz. Então foi todo um trabalho. E aí nós vamos para o capítulo 13, o capítulo derradeiro desse livro. E eu vou te adiantar uma coisa. Você vai se surpreender. Você vai se frustrar. O título é Lembra-se de mim, Senhor. Lembra-se de mim, Senhor. Neemias capítulo 13. Vamos lá? Vamos lá, versículo 1. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. E ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Lembrem-se, o povo não tinha contato com o livro da lei, eles não conheciam, então eles haviam se misturado. Essa história aqui de Balaão, que está lá em Deuteronômio, em Números capítulo 22 até o capítulo 24, conta essa história de Balaão. E lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 ao 5, fala dessa lei de Deus, que Deus pediu para que nenhum amonita ou moabita estivesse no meio do povo de Deus. Por quê? Porque eles fizeram muito mal, eles eram um povo idólatra, eles eram um povo de costumes ruins, eles eram um povo que desviava o povo judeu. Deixa eu fazer deixar uma coisa clara. A impressão que dá é que Deus é preconceituoso, não é verdade? Eu não quero que os amonitas estejam aqui, não quero. Mas deixa eu falar uma coisa, por quê? A palavra de Deus nos diz, inclusive no Novo Testamento, assim, as más conversações corrompem os bons costumes, certo? As más conversações corrompem os bons costumes, e temos um ditado popular que diz, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. O problema, irmãos, não era os moabitas estar no meio do povo judeu, não é os amonitas estarem no meio do povo judeu, desde que o povo judeu não se deixasse ser influenciado por eles. O problema é que o povo judeu era influenciado. Não tinha problema se os amonitas, os moabitas, os filisteus estivessem no meio do povo judeu, mas o povo judeu continuasse adorando a Deus, o povo judeu continuasse fiel às leis de Deus. O problema é que o povo judeu, eles se desviavam. Então por isso que Deus falava, então tire eles do meio de vocês.
Note que no Novo Testamento, Jesus fala assim, pai, gente, vocês vão ficar no mundo, vocês têm que ser sal, vocês têm que ser luz no meio das trevas. Entende? Porém, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Às vezes, há pessoas, há filhos de Deus, que em vez de influenciar, são influenciados. Certo? Então, por exemplo, se você tem algum amigo, alguma amiga que tem uma vida meio atrapalhada, e se ao invés de você influenciar ele, você é influenciado, tire essa pessoa do seu convívio. Tire essa pessoa do seu convívio. Não é por preconceito com ela, não, é por preocupação com você. Se você não consegue influenciar essa pessoa, mas você é influenciada, então acabe a amizade com ela. Entendeu a ideia? Não é que Deus tinha um preconceito contra os amonitas, os moabitas, não. A questão é que o povo judeu se deixava ser influenciado. Se você consegue ter uma amizade com alguém que tem práticas erradas, mas você não influencia essa pessoa, pelo contrário, você não se deixa ser influenciado por ela, mas você influencia, ótimo, é para isso que você vê o mundo. Mas se você é influenciado, então não é uma amizade boa para você. Não por causa da pessoa, é por causa da sua fraqueza. Entendeu? Era essa a ideia. Pois bem, versículo 4. Antes disso do quê? Antes de ler do texto, antes de Neemias ter ido para a Pérsia, lembra? Ele foi para a Pérsia, ele deixou tudo organizado. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos, do templo de nosso Deus. Então Neemias ia para a Pérsia e ele deixou esse Eliasibe encarregado de todos os depósitos do templo de Deus. E ele era parente próximo de Tobias. Quem é Tobias, pastor? Calma lá, segura que essa informação é importante. E lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros e as ofertas para os sacerdotes. Irmãos, presta atenção. Eliasibe era o cara responsável pelos depósitos do templo. Então pensa comigo, tem um templo lá e tinha umas salas bonitas, grandes. Eliasibe, Neemias deixou a chave. Eliasibe, você é responsável por essas salas. Essas salas eram responsáveis de ter tudo aquilo ali, todas as ofertas que o povo levava, estava lá, gente. Cereal, trigo, azeite, estava tudo lá. Mas Tobias era parente de Eliasibe e eu não sei o porquê que Eliasibe pegou todas aquelas coisas que estavam nessas salas, tirou, e quem que ele pôs para morar nessa sala, meus irmãos? Tobias, o parente dele. A pergunta que eu faço para vocês, e aonde que ficou guardado? Onde que foi guardado? Os cereais, os utensílios, o trigo, o incenso, o azeite, essas coisas valiam muito dinheiro, meus irmãos. Essas coisas valiam muito dinheiro. Isso tudo era mantimento para pagar os sacerdotes, eram ofertas para os sacerdotes, eram ofertas para os porteiros, tudo aquilo que os levitas, porteiros, sacerdotes, todo aquele povo que trabalhava no templo, eles tinham direito à sua renda também, ao seu sustento. Eliasibe tirou todas essas coisas da sala e pôs o parente dele para morar lá. Tem graça um negócio desse? Pois bem, versículo 6. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, olha lá, eu não estava em Jerusalém. Tá vendo? Enquanto Eliasibe fez tudo isso, tirou as coisas do templo, tirou todas as coisas das salas lá do templo e colocou Tobias para morar lá, Neemias não estava. Neemias estava lá na Babilônia. Depois do 32º, ele estava na Pérsia, perdão. Pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu voltei ao rei. Algum tempo depois, eu pedi sua permissão e voltei para Jerusalém.
Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias, nos pátios do templo de Deus. Neemias vai embora, eu acho que ele deve ter o coração tão tranquilo, fiz a minha papel, tá tudo... Rapaz, Jerusalém tá redondinho. Ele deve ter chegado lá pro rei e falar assim: ei, Neemias, como é que foi? Meu rei, meu baiano, né? O Neemias, meu baiano. Meu rei, eu fui para Jerusalém, fiz os muros, organizei o templo, organizei as famílias que estão lá. Eu deixei Eliasibe para cuidar do templo, eu deixei... Olha, tá redondinho, meu rei. E Neemias estava em paz. Passou algum tempo, Neemias falou: eu vou voltar. Quando ele volta, ele viu a bagunça que virou tudo. Olha o versículo 8. Eu fiquei muito aborrecido. Joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. A gente deve ter sido muito da hora, né? Quem gosta de baixaria, imagina? Casos de família. Joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Eu mandei purificar as salas. Coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Irmãos, olha que coisa incrível. Minha mãe uma vez chegou para mim e falou assim: Márcio, mas você faz Neemias, mas minha mãe já tinha lido, né? Neemias, ele foi bem estúpido, né? Que ele expulsou o cara, mas mereceu. Meus irmãos, o templo é lugar sagrado ali para o povo naquela época. Presta atenção, gente, presta atenção. Neemias acabou de virar as costas. Eliasibe já tirou as coisas do templo, já pôs um parente para morar, já virou casa da mãe Joana de novo. Começou a se tornar aquilo que era antes, meus irmãos. Aquilo que Neemias havia trabalhado tanto tempo para reformar, para reorganizar, estava virando bagunça de novo. Quando ele chega, ele vê Tobias dentro das salas, ele põe para fora e calma lá. Se você acha que é estúpido, lembra da história de Jesus que expulsou o pessoal que estava vendendo dentro do templo? Neemias deu uma de Jesus ali. Expulsou Tobias, jogou os móveis, irmãos, deve ter rolado um barraco. Feito isso, versículo 10. Eu também fiquei sabendo, olha só, que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Gente do céu! Por que os levitas e os cantores não estavam recebendo o salário deles? Porque o salário que estava guardado na sala, o que Eliasibe fez? Jogou não sei para onde, deve ter feito um desvio de verba ali, rolou algum tipo de corrupção. Ele deixou de pagar os levitas, ele deixou de pagar os cantores. Irmão, ninguém vive de cantar, né? O que os levitas, o que os cantores falaram? Eu vou voltar para minha terra, e foram tudo embora. Irmãos, Neemias tinha deixado tudo organizado. Vocês vêem no capítulo 11, capítulo 12, ele separou quem iam ser os cantores, ele separou quem iam os levitas, que ia cuidar da porta. Irmãos, ele organizou tudo, ele organizou tudinho. Foi ele virar as costas. Tudo ficou bagunçado. Versículo 11. Por isso eu repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Olha só, meus irmãos. Neemias voltou, Neemias estava descansado, Neemias falou: puxa, tá tudo legal. Quando ele se depara com aquilo, ele teve que ir atrás dos levitas de novo, que eles voltaram para a terra deles. Ele teve que ir atrás dos cantores, voltou, colocou eles nos postos deles. E olha que interessante, versículo 12. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, porque o povo tinha parado de levar. Por que o povo tinha parado de dizimar? Porque o povo estava percebendo que Eliasibe estava fazendo coisa errada. E o povo falou assim: nós não vamos o nosso dízimo e oferta que estamos levando não está sendo usado para o que deveria. O povo parou.
Quando o povo viu que Neemias voltou e que Neemias começou a organizar e viu que o negócio era sério, o povo voltou a ofertar de novo, voltou a levar os dízimos para lá. Versículo 13. Aí eu coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregado dos depósitos. Olha só, irmãos, antes eram quantos? Era só um encarregado dos depósitos, mas isso é bom, fica a dica para nós, tá? Como um não deu certo, por quê? Porque uma pessoa só lidar com tudo aquilo que Eliasibe mexeu com a cabeça dele. Ele não soube lidar com tanto poder. Então Neemias falou, uma pessoa só não pode lidar. Ele colocou mais 3 pessoas agora para cuidar da mesma coisa. E fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança e ficaram responsáveis pela distribuição de suprimento aos seus colegas. Então Neemias falou, tirou o cara que estava fazendo tudo errado, colocou outros no lugar dele, foi atrás dos levitas, trouxe de volta, foi atrás dos cantores, trouxe de volta, deu uma chamada nos oficiais, que eram os caras que eram para estar fiscalizando e não fizeram nada, e agora colocou uma nova equipe. Versículo 14, lembra-te de mim por isso, meu Deus. Não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Ou seja, Neemias está falando, Senhor, eu estou nervoso, acabei de tocar o Tobias lá da sala, foi um escândalo, eu estou muito nervoso, mas eu estou organizando. Senhor, lembra-se de mim, por favor, olha a minha fidelidade, eu estou fazendo isso pela fidelidade ao Senhor. Eu estou fazendo isso pelo templo do Senhor, por causa do culto do Senhor, por temer ao Senhor. Mas vai ficar pior ainda, olha o versículo 15. Naqueles dias, eu vi que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Olha o versículo 16, que da hora. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes e toda espécie de mercadoria e as vendiam em Jerusalém no sábado para o povo de Judá. E diante disso eu repreendi os nobres de Judá e disse-lhes, que mal é esse que vocês estão fazendo profanando o dia de sábado? Gente, vocês se lembram que lá no capítulo 9, quando a gente viu 9 e 10, o povo, eles se arrependeram tanto, eles reconheceram que eram pecadores, e eles, partiu deles, falaram assim, a partir de hoje nós não vamos comprar mais nada no sábado. Vai lá, volta lá ao capítulo 9 e 10, você vai ver que tinha o pessoal que fazia comércio no sábado. O sábado é o dia do Senhor, dia de descanso. Naquele momento o povo falou, Neemias, a partir de hoje. Eles assinaram, gente, eles fizeram um decreto, eles deram um nome de cada uma, falaram, registraram em cartório, nós não iremos mais fazer nada no sábado, não vamos comercializar. Meus irmãos, foi Neemias virar as costas, voltar para a Pérsia. Quando ele volta, os caras estavam pisando uva no sábado, os caras estavam carregando trigo, carregando jumento, o jumento estava trabalhando, vendendo uva, figo. Era feira, tinha o pessoal que estava vendendo alimento lá. Neemias olhou e falou, gente do céu, cadê aquele povo que até poucos anos atrás falou que ia ser fiel a Deus? Eliasibe profana o templo, coloca o parente dele para morar dentro do templo e tira todas as coisas do templo. Os sacerdotes ficam sem pagamento, os cantores ficam sem pagamento, os caras vão embora, eu tenho que chamar. Os oficiais, que eram os caras para fiscalizar, não fiscalizaram nada. Agora, no dia de sábado, vira uma feira aqui, ou seja, se o povo está trabalhando, está prensando uva, está vendendo, está fazendo tudo no sábado eles não estavam guardando para Deus, eles não estavam cultuando a Deus, eles não estavam indo no templo adorar a Deus. Em tão pouco tempo, aquele povo
que algum tempo atrás chorou, se arrependeu. Oh Deus, Pai, oh meu Pai, a alegria do Senhor é nossa força, obrigado por o Senhor perdoar. Aquele mesmo povo estava voltando a fazer as mesmas práticas que faziam antes. Versículo 18. Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Ou seja, Neemias está dizendo, gente, vocês se esqueceram que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Jerusalém foi destruída por causa da infidelidade dos seus antepassados. E vocês estão fazendo a mesma coisa. Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam mais ira contra Israel. Versículo 20. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria, olha, virou uma feira, passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Que da hora. Gente, a cidade ficava fechada, lembra? Tinha um muro. Aí o povo, os comerciantes de fora, eles ficavam na porta de Jerusalém esperando abrir sábado para poder entrar e vender, ou para o povo sair e vender. Então imagina a cena. Jerusalém fechada, tá lá na porta, sexta-feira, os comerciantes, o pessoal vai lá para vender meia, para vender chapéu, para vender tapioca, para vender qualquer coisa, e tá todo mundo na frente de Jerusalém, esperando abrir a porta, que sábado era o dia de vender. Olha só, versículo 21. Mas eu os adverti dizendo, por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E depois disso, não vieram mais no sábado. Neemias era faca na caveira, gente. Neemias estava revoltado. Ele tocou Tobias lá da sala, jogou os móveis fora, chamou a atenção dos oficiais, foi atrás dos levitas, foi atrás dos cantores, chamou a atenção dos comerciantes, agora pôs os caras para correr. Ô, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui que vocês vão ver? Não, a gente vem aqui para ver. Não, eu não quero saber sábado não, vou embora. Duas vezes, eu imagino aqueles comerciantes falando assim, quem que é esse cara aí que tá brigando com a gente? E os caras, rapaz, esse é Neemias, meu irmão. O homem é governador, ele é o braço direito do rei da Pérsia. Os caras, rapaz, vamos embora então que esse homem vai prender a gente. Versículo 22. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tenha misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Gente, Neemias está... Tudo que ele fez lá atrás foi por água abaixo. Estão percebendo? Todo o trabalho que ele teve para organizar tudo, ele achou que as coisas estavam certinhas, irmãos. Foi ele voltar que tudo virou bagunça. Mas cada vez que ele organiza uma coisa, ele fala, Senhor, lembra-se de mim, por favor. E tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou fazendo isso pela minha fidelidade ao Senhor. Agora, acho que é uma das piores partes, irmãos. Versículo 23 e 24. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Lembra que eu falei da questão da influência? Pois então, ele disse que alguns judeus, presta atenção, meus irmãos, alguns judeus se casaram com as mulheres dos outros povos. Não eram mulheres judias que se casaram, não. Judeus, homem, se casou com as mulheres de outros povos. E ao invés desses caras se casarem com essas mulheres e falar, vocês vão casar comigo, eu sou judeu, eu não sou idólatra, não vou adorar o teu Deus, eu tenho nossos costumes, então você vai adorar nosso Deus, nossos filhos vão adorar nosso Deus, você vai viver a nossa cultura. Não, homens frouxos, homens fracos. Ao invés disso, eles foram influenciados pela cultura dessas mulheres. Ao invés dos seus filhos adorarem o Deus de Israel, os seus filhos estavam adorando os outros deuses, tanto que Neemias falou assim, gente,
os filhos deles sequer falavam a língua dos judeus. Os filhos deles falavam a língua dos outros povos. Sabe qual que era a tristeza e a revolta de Neemias? Porque, irmãos, se você perde a cultura da sua nação, você perde toda a cultura do seu povo. E quando você deixa de falar a língua da tua nação, você vai com o tempo, é quase que decretando o fim dessa cultura. Se continuasse assim, em pouco tempo a cultura do povo judeu iria morrer. Se eles falassem outros idiomas e fossem influenciados, irmãos, aos poucos, tudo isso ia acabar. Você entende que até hoje é assim ainda? Essa é a preocupação, meus irmãos. O problema não é se relacionar com pessoas de outros povos. O problema é quando você se deixa influenciar por pessoas de outros povos. Assim é hoje. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, e quando alguém casa, um crente com alguém que não é crente, qual que é o problema? Meus irmãos, o problema é de quem vai casar. Não vai ser eu que vou casar com essa pessoa, entende? Não vai ser eu que vou casar. Cada um vai dar conta. Porém, o problema é esse. O problema é que as pessoas falam assim, porque quando alguém pergunta assim, tá apaixonado, tá amando, a razão não vai falar. É a emoção. E a pessoa sabe que tá errado, mas assim, onde vai dar problema? Agora eu vou contextualizar isso daqui pro dia de hoje, tá bom? Vou contextualizar pro dia de hoje. Pastor, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou fiel e tô apaixonado por um cara que não vai pra igreja, a mulher não vai pra igreja. Inclusive não gosta de crente, pastor. Ela não gosta de crente também, mas olha, eu creio em nome de Jesus que ele vai se converter, que ela vai se converter. Pastor, eu amo ela, eu acho que Deus vai me usar para salvar ela. Caso ou não caso, pastor? O problema é teu. O problema é teu, a responsabilidade é tua. Só que qual que é a questão, meus irmãos? Você pode ser um homem ou uma mulher fiel a Deus. Escuta o que eu estou te falando. Você pode ser um homem ou uma mulher fiel a Deus. Você é fiel, você participa de todos os trabalhos da tua igreja. Você é uma mulher, um homem que evangeliza, tem prazer em ir para a igreja, tem prazer em participar dos trabalhos da igreja, tem prazer em no Natal estar na igreja, no Ano Novo estar na igreja, nas datas de Páscoa, participar tudo. Aí você casa com alguém que não gosta da igreja, não está nem aí. O problema é que você vai se deixar ser influenciado. Aos poucos você deixa de ir para a igreja por causa dele, por causa dela. Quando você tiver seu filho não vai ter essa cultura religiosa que é muito importante. Por quê? Porque você vai se deixar ser influenciado por ele. De repente, hoje, não vamos dizer a língua, mas por exemplo, de repente, hoje você tem uma cultura religiosa, você gosta de ler a Bíblia, você gosta de estar adorando a Deus, você gosta de cantar louvores. Mas devido à influência do teu esposo ou da tua esposa, que não gosta de crente, que não gosta de igreja, que não gosta de Deus, que não gosta de nada disso, você se afasta, você se esfria. E seus filhos deixam de falar o idioma do crente, vamos dizer assim. Seus filhos não vão gostar de ler a Bíblia, porque não tem o costume de ler a Bíblia, não vão gostar de igreja, porque não tem o costume de ir para a igreja, não vão... Nada. Este é o problema. O problema é quando você é influenciado. É o que aconteceu com o povo. E muitas pessoas hoje estão pagando um preço altíssimo, porque lá atrás quiseram jogar dizendo assim, ele vai se converter, pastor, ela vai se converter. Tá, eu não sou o cara, irmãos, quem me conhece sabe que eu não sou o cara que eu dou pitaco nisso, tá bom? Quer casar, case. Quer casar, case. Depois, te vira. Te vira. Pastor, minha vida está difícil, pastor, ele não deixa vir para a igreja, ela não deixa ir para... O problema é teu, é você com Deus, agora se resolva com Deus. Em vez de você influenciar, se deixou ser influenciado. E Neemias ficou revoltado com isso. Esse é um problema ainda hoje, meus irmãos. Se você ainda não é casado, se você namora com alguém que não gosta de igreja, que tem nojo de Deus, que não gosta das coisas de Deus, essa pessoa pode até deixar você ir para a igreja hoje porque você namora, mas não se engane, quando você casar, esquece. Esquece. Tá? Tome a decisão que você tomar, mas aguente e assuma as consequências.
tenha a hombridade de assumir as consequências e não jogar nas costas do seu pastor, não jogar as consequências nas costas dos seus pais e dos seus amigos da desgraça que a tua vida virou. Foi escolha tua. Tá bom? Versículo 25. Olha só, irmãos, vocês acham que Neemias foi duro ou chucro em ter jogado Tobias, expulsado Tobias? Olha o versículo 25. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles, arranquei os seus cabelos, fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado do seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Gente, vocês viram que Neemias, ele chegou... Irmãos, presta atenção. Primeiro, ele joga Tobias para fora, lá da sala do templo. Joga os móveis. Agora, gente, olha lá, versículo 25. Bateu. Quando ele descobriu que alguns homens casaram com mulheres de outros povos, e quando ele viu que os filhos desses judeus, os filhos dele, não sequer falavam o idioma dos pais. Ou seja, os filhos desses judeus já estavam adorando outros deuses, os filhos desses judeus iam ser idólatras, os filhos desses judeus iam se tornar homens e mulheres que iriam para o caminho mau. Neemias ficou tão revoltado. Eu queria ter visto essa cena, meus irmãos. Olha, pay-per-view do UFC, Neemias versus esses caras, ia ser um barato. Você imagina ele batendo nesses pais? Ele está batendo nos pais, olha lá. Bati em algum deles e arranquei os seus cabelos. Meus irmãos, a revolta de Neemias não é por causa dos adultos. A revolta de Neemias era o que esses adultos, o que esses homens estavam fazendo com seus filhos. E eu entendo Neemias. Eu entendo Neemias porque até hoje dá vontade de pegar algumas pessoas e bater. Porque são adultos que tomam decisões irresponsáveis. E aí você vê que os filhos vão sofrer por culpa dos seus pais. E eu acho que se Neemias desse um pulinho nas nossas igrejas, meus irmãos, ia ser coisa louca, viu? Imagine se Neemias chegasse hoje na nossa igreja da Vila Muniz ou em todas as outras igrejas que tem e visse os pais, homens e mulheres que são negligentes com seus filhos e vê os filhos deles, ao invés de adorar a Deus, em vez de conhecer versículos da Bíblia, em vez de cantar louvores de Deus, em vez de ter uma cultura, vê que está se desviando por culpa dos pais. Imagine se Neemias chega e começa a bater e arrancar o cabelo desse pessoal. Irmãos, Neemias está revoltado, meus irmãos. Se Neemias não tinha uma gastrite, eu acho que aqui ele adquiriu uma gastrite. Versículo 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, que era aquele camarada que colocou Tobias para morar no quarto, era genro de quem, gente? Olha, era genro de quem? De Sambalate. Quem que é Sambalate? Volta no início de Neemias lá. Sambalate era um tranqueiro, é um cara que só fez mal a Neemias. E Tobias, lembra de Tobias que ele expulsou? Vai lá e veja quem que era. Aí vocês vão entender o porquê da revolta de Neemias. O porquê do ódio de Neemias. Vai ver lá, volta no texto e vê quem que era Sambalate e vê quem que era Tobias. Eu os expulsei para longe de mim. Versículo 29.
De novo, não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio dos levitas. Dessa forma eu purifiquei os sacerdotes, os levitas, de tudo que era estrangeiro. Designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Eu também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. E assim termina o livro de Neemias. Gente, deixa eu te perguntar, a revolta de Neemias te assustou? A revolta de Neemias, a ação dele te deixou, meu pai, que é isso, cara? Um homem de Deus fazendo isso? Você ficou com dó do povo? Você ficou com dó lá de Tobias? Você ficou com dó dos pais que apanharam dele, que ele arrancou o cabelo? Você ficou com dó dos líderes que ele deu um chamado? Você ficou com dó dos comerciantes que ele mandou embora, que ele tocou, senão ele ia mandar prender? Você ficou com dó desse povo? Eu vou pontuar algumas coisinhas aqui, só para você entender o que Neemias viveu. Primeiro, irmãos, Neemias ele era copeiro do rei da Pérsia. Ele tinha uma profissão tranquila, ele estava bem. Estava bem. Ele abriu mão da sua vida para ir ajudar o povo em Jerusalém a reconstruir os muros. Neemias, ele não conhecia aquela região, não conhecia aquele povo. Ele era judeu, mas ele já estava há muito tempo na Pérsia. Ele não tinha obrigação, meus irmãos, ele não tinha obrigação para ir, mas ele quis ir por amor. Irmãos, quando ele chegou lá em Jerusalém, ele sofreu oposição dos inimigos, entre eles Sambalate, Tobias, mais uma raça ruim lá. Ele sofreu com ameaça de morte, ele sofreu traições. Ele trabalhou muito, ele dormiu pouco, ele comeu pouco. Inclusive, ele abriu mão da sua comida para ajudar outras pessoas. Você lembram disso? Ele teve que reorganizar todo o repovoamento de Jerusalém, irmãos. Ele organizou o culto a Deus, o templo, ele organizou a parte dos levitas, ele teve muito trabalho, ele, Esdras. Ele viu o povo se arrependerem. Lembra quando Esdras leu o texto? Durante horas o povo chorava, o povo colocava o rosto em terra. Irmãos, acho que Neemias olhava aquilo lá, ele se emocionava e falava, Deus, ô Pai, valeu a pena, Senhor Deus. Tudo valeu a pena. Agora eu sei, Deus, que valeu a pena eu ter aberto mão de tudo. Valeu a pena eu ter vindo aqui sofrido. Irmãos, eu acho que Neemias não tinha família. Não fala, mas ele abriu mão de família. Se ele tinha família, a família dele sofreu, porque ele viveu para aquilo. Ou seja, meus irmãos, ele viu todo o esforço dele em favor do povo ir por água abaixo. Aí quando o cara fala, depois de vários anos, ele ficou muitos anos ali, cerca de 12 anos, primeiro período, quando ele volta para a Pérsia, ele fala assim, meu rei, tá tudo certinho, tá lindo, Jerusalém tá organizado, tá com um povo bom, meus reis. O povo chorou, o povo se arrependeu. Meu rei, inclusive, eles assinaram um documento dizendo que vão ser fiel a Deus, que vão guardar o sábado, que vão educar seus filhos, que vão ser fiéis ao Senhor. Um povo. E Neemias ficou bom. Quando ele fala assim, eu fiquei com saudade de Jerusalém, vou lá voltar. Quando ele volta, meus irmãos, ele viu que tudo voltou a ser o que era antes. Lembra de Moisés? Lá no deserto, Moisés subiu um pouquinho, foi 40 dias, 40 noites, o povo já estava adorando lá com bezerro de ouro. É a mesma coisa, gente. E deixa eu falar uma coisa, a mesma coisa que acontece hoje. O tempo de pandemia, muitas igrejas fechadas, inclusive a nossa. Quantas pessoas estão se desviando? Pastor, fiquei fraco. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Você não precisa de igreja para ser fiel a Deus. Você precisa de igreja para ter comunhão com os irmãos, mas você não precisa de igreja para ter comunhão com Deus. Isso é falta de vergonha na cara. Neemias vai, o povo precisava da presença de Neemias. O povo não era fiel a Deus, o povo era fiel a Neemias. Enquanto Neemias estava lá, o povo estava fiel. Neemias virou as costas, o povo desandou. Assim é hoje. Muitas pessoas não são fiel a Deus, são fiel ao pastor. Precisa da figura do pastor para estar com Deus. Então você não é fiel a Deus, você é fiel ao teu pastor, isso é idolatria. A história se repete.
Quantos pastores hoje, quando voltarem, ou alguns estão voltando, ou quando tudo voltar, vai ver que da igreja debandou muita gente, tem gente fraco. Ó, deixa eu falar uma coisa, eu estou pregando como se fosse para a Vila Muniz, tá ok, meus irmãos? Vocês sabem a minha forma de pastorear. Eu não visito ninguém que esteja fraco espiritualmente porque eu não tenho força para ir para a igreja. Te vira. Tem ânimo para ir bater uma bola, tem ânimo para ir para churrasco, tem ânimo para ir para tudo. É você que define a sua prioridade. Se você não estiver motivado, não tiver vontade de ir para a igreja, o problema é teu, meu irmão. O problema é teu, a vida espiritual é tua. A vida espiritual, a responsabilidade de você e sua família é de vocês, não é minha. Entende? Ó, Neemias ficou um tempo, voltou, viu a bagunça que virou. A história de Neemias se repete até hoje, gente. Assim como ele, muitos homens e mulheres dedicaram e ainda dedicam suas vidas em prol de outras pessoas. Olha, são pessoas que abrem mão do convívio com suas famílias, dos seus sonhos, do conforto do seu lar, para poder dar algo melhor para os outros. Mas, no final, muitas vezes, alguma dessas pessoas agem com ingratidão. E aí dá a impressão de que todo o esforço foi em vão. E não tenha dúvida que isso traz tristeza, dor, revolta ao coração de quem se dispôs a ajudar. É um final triste, não é verdade? Não, fala a verdade, não é um final triste para um livro desse, um livro que começou tão bonito. Um livro que começou com um enviado para uma missão especial e termina dessa maneira. É um final melancólico para uma história muito linda. Mas sabe, gente, no final do livro, nós vemos que a preocupação de Neemias era que Deus visse que ele estava fazendo a parte dele. Por isso que ele repetiu muitas vezes, lembra-te de mim, Senhor, que é o tema da nossa pregação hoje, lembra-te de mim. Irmãos, Neemias foi um bom líder para um povo difícil. Assim como hoje existem bons pais para filhos difíceis, bons professores para alunos difíceis, bons líderes espirituais para ovelhas difíceis, bons maridos para esposas difíceis, boas esposas para maridos difíceis. E às vezes, talvez você se sinta como Neemias também. Você busca ser o melhor pai ou a melhor mãe para os seus filhos, mas eles são ingratos com vocês, assim como o povo foi com Neemias. Você busca ser o melhor esposo, a melhor esposa para o seu marido, para a sua esposa, mas eles não reconhecem. Você busca ser o melhor filho ou melhor filha para os seus pais, mas também eles não reconhecem isso. Você busca ser o melhor amigo para os seus amigos, mas quando você precisa eles viram as costas para você. Você busca ser o melhor profissional, de repente na sua profissão você dá tudo de melhor, mas não vê o reconhecimento que você espera. Mas calma, calma. Você lembra o que significa Neemias? Neemias significa consolado por Deus. Consolado por Deus. Agora, meus irmãos, que o livro termina. Olha a maneira como o livro terminou. Neemias está nervoso, Neemias está revoltado, Neemias está frustrado, Neemias está triste, Neemias está desanimado. O que Neemias está precisando? Consolo. É no final do livro que ele faz sentido. Porque a história se repete. A vida cristã não é uma vida, irmãos, linda como muitos pintam. Você sendo filho de Deus, você vai passar por momentos como esse. Você vai se sentir frustrado. Se você é um pastor, um líder espiritual, você tem um líder em alguma área da sua igreja, você tem que aprender a lidar com frustração, com desânimo. E aí, nós nos tornamos Neemias. Porque aí nos tornamos consolados por Deus. Talvez hoje você pai, você mãe, está tão triste, está tão desanimado com os seus filhos, que você criou tanto, você deu o seu melhor para os seus filhos. E você vê que eles não se tornaram aquilo que você gostaria que se tornasse. O erro não é teu. Aí você olha e fala assim, Senhor, lembra-te de mim. O Senhor viu que eu fiz o que era importante. O Senhor viu que eu fiz o meu melhor. Lembra-te de mim. E Deus vem e te consola. Calma, meu filho, calma, minha filha. Eu sei que você fez o seu melhor. O problema é o teu filho. O problema é a tua filha.
Talvez você, esposo, esposa, dá o melhor para o seu esposo, e às vezes só recebeu ingratidão, toda coisa, fala, Deus, calma, meu filho, seja consolado. Talvez você está vivendo um momento tão difícil, abandonado por tantas, você ajuda tantas pessoas, quando você precisa ninguém está aí para te ajudar. Seja Neemias, seja consolado por Deus. Sabe, gente, há momentos que a gente só precisa disso, só de ser consolado por Deus. Nem sempre as histórias da nossa vida são histórias triunfais. Nem sempre as histórias da nossa vida são histórias de vencer, de conquista. Está aí Neemias para provar. O livro de Neemias termina de uma forma terrível. Vamos colocar, se fosse hoje em dia, nós diríamos que o ministério de Neemias era um ministério fracassado, mas não era. Eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Sabe, só precisa ser consolado quem não está bem. Porém, maior do que a dor da ingratidão no coração de Neemias, era a certeza que ele tinha de que Deus estava de olho em seu esforço. E que um dia ele ia ser recompensado por esse Deus. Por isso que ele dizia, lembra-te de mim. Sabe, meus irmãos, portanto, não desanime do seu casamento, não desanime dos seus filhos, não desanime do seu trabalho, não desanime do seu pastor. Às vezes você está olhando e fala, meu Deus do céu, esse pastor Márcio, ai meu pai, se voltar, está tão gostoso estar com a igreja fechada, assim, eu não preciso olhar para a cara dele, ver ele pregando tudo. Não desanime do teu pastor, não desanime da tua igreja, continue dando o seu melhor. A história de Neemias nos mostra que não temos poder de mudar as pessoas, mas temos o poder de dar o nosso melhor na missão que Deus nos dá. Este é o segredo. O segredo de Neemias é que ele entendeu que as pessoas continuavam sendo más. E aí, no final, meus irmãos, ele já não está mais preocupado em mudar as pessoas. Por isso que ele fala, Senhor, lembra-te de mim e veja que eles podem ser ruins, mas eu amo o Senhor. Eles podem ser infiéis, mas eu sou fiel ao Senhor. Eles podem ter se desviado do Senhor, mas eu continuo firme contigo. Entende? Portanto, meus irmãos, seja o melhor pai ou melhor mãe, mesmo que seus filhos não te valorizem. Seja o melhor filho, mesmo que seus pais não te valorizem. Seja o melhor profissional, mesmo que não venha com o reconhecimento que você espera. Seja o melhor professor, mesmo que os seus alunos não te valorizem. E olha que eu vou te falar uma coisa. Viu como Neemias ali bateu em alguns, arrancou cabelo, por dar, às vezes eu acho que os professores têm vontade de fazer um negócio desse, né? Mas não pode e não deve. Mas olha como que a Bíblia é incrível, meus irmãos. A Bíblia deixou esse relato. Neemias, o homem de Deus, é um homem frágil, um homem tão limitado quanto nós. Em um momento ele explodiu, irmãos, vocês têm noção do nível de estresse de Neemias, dele ver tudo aquilo indo por água abaixo? Você se dedicar durante anos e anos para organizar um povo, para organizar uma igreja, um templo, para organizar os moradores, aí você fala, tá tudo certo, quando você volta, tudo foi desandado. Mas não se esqueça de uma coisa. Lembra que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E além de não receber, ainda o mataram. Mas mesmo assim, Jesus deu o seu melhor por aqueles que o negaram e por aqueles que o mataram. E mesmo ele, dando o seu melhor na sua missão, Judas o traiu. Os discípulos o abandonaram quando ele mais precisava. Lembra? O apóstolo Paulo deu o seu melhor para a obra de Deus. Ele se desgastou, assim como uma vela se desgasta ao iluminar os outros. Mas o apóstolo Paulo também foi abandonado e esquecido por muitos. Meu irmão, se Paulo aconteceu isso, se com Neemias aconteceu isso, se com Jesus aconteceu isso, então, sabe qual a lição que nós devemos ter hoje para nós? A gente não muda pessoas. Eu tenho plena convicção disso. Eu não mudo pessoas. Eu não tenho o poder de mudar alguém.
Eu não tenho o poder de fazer com que alguém ame a Cristo. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho o poder de fazer com que alguém tenha vontade de ir para a igreja. Eu não tenho esse poder e nem quero ter esse poder. Eu não tenho o poder de fazer com que alguém mude a forma de ser, de se portar. Não tenho esse poder, mas eu tenho o poder de dar o meu melhor. E isso eu sei que eu busco fazer. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. Pare de querer mudar o outro. A mudança começa em mim. Esse é o lema da IBVM. A mudança começa em mim. Se eu, como pastor, eu dou o meu melhor para Deus, eu não dou o meu melhor para a igreja, meus irmãos. Eu não dou o meu melhor para a igreja, eu dou o meu melhor para Deus. Inclusive, por dar o melhor para Deus, que às vezes eu tomo algumas atitudes ou decisões que para a igreja às vezes não é boa. Mas eu dou o melhor para Deus, eu não dou o melhor para a igreja. Como assim, pastor? Como eu falei. Os irmãos sabem que se tiver alguém da igreja que está chateadinho, eu não vou para a igreja porque estou magoadinho, eu estou fresco. Não vai, meu irmão. Eu não estou aqui para te agradar, estou aqui para fazer a obra de Deus. Então eu evangelizo aqueles que não conhecem a Cristo. Você já conhece a Cristo? Você já sabe de Deus, conhece a Bíblia? Então, é você com Deus, não é comigo. Eu não tenho o poder de te mudar. Eu não tenho o poder de colocar amor no teu coração. Eu não tenho o poder de colocar o desejo de ir para a igreja no seu coração. Eu não tenho o poder de fazer com que você goste de ler a Bíblia. Eu não tenho o poder de fazer com que... Não tenho o poder disso. Eu não tenho o poder de fazer com que você ame a tua esposa, com que você ame o teu esposo. Eu não tenho esse poder. Mas eu tenho o poder de fazer com que eu ame a minha esposa. Eu tenho o poder de amar minha filha, amar minha esposa, amar a igreja. Isso eu tenho. Eu tenho o poder de fazer o meu melhor para a obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aí eu faço como Jeremias, como Neemias. Oh Deus, lembra-te de mim. Mesmo que eles façam as coisas erradas, mas eu estou fazendo o meu melhor, lembra-se de mim. Isso é importante. Pai, mãe, mesmo que seus filhos estejam desviados, se você deu o seu melhor, Deus está te olhando, Deus vai lembrar de você. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que, por exemplo, o profeta Samuel, grande homem de Deus, seus filhos se desviaram. Os filhos de Samuel não eram crentes, não eram filhos, servos de Deus. Os filhos, irmãos, de Eli não eram. Entende? Nós não temos o poder de mudar os outros. Sendo assim, irmãos, só nos basta dar o nosso melhor na missão que Deus nos confiou. E se por acaso você estiver desanimado, e se estiver pensando em desistir, faça como Neemias. E diga assim: Senhor, lembra-se de mim. Não se esqueça que Deus está de olho em você. E Ele irá te recompensar. Nossa recompensa não será na terra, será lá no céu. Ajuntando tesouros no céu. Amém? Oh, meus irmãos, que livro maravilhoso. Não termina como muita gente imaginou, não é verdade? Alguns devem ter se frustrado. Mas essa é a realidade. Neemias nos mostra que nós não temos o poder de mudar as pessoas. Moisés nos mostra que não tem o poder. Gente, Moisés era um homem que fez tanto milagre. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez tantos milagres através de Moisés e o povo se desviou de Deus, porque o povo era fiel a Moisés, não a Deus. Esse é o meu desafio como pastor, fazer com que as pessoas amem a Deus, não a mim. Eu não quero que as pessoas me sigam a Deus. Porque no dia que o pastor Márcio se mudar, estão firme com Deus. No dia que o pastor Márcio morrer, continuam firme com Deus. Se Deus me livre disso, se um dia o pastor Márcio cair, o povo está firme com Deus, não está com foco no pastor Márcio. Mas o problema é quando as pessoas focam em homens. Quando as pessoas focam na denominação ou no templo, acontece como acontece hoje em dia. As pessoas se enfraquecem. Certo? Eu não tenho o poder de mudar ninguém, você não tem o poder de mudar ninguém, mas você e eu temos o poder de darmos o nosso melhor a Deus. E aí a gente vai falar: Senhor, lembra-te de mim. Meu filho, Senhor, não quer saber de nada do Senhor, mas Senhor, lembra-te de mim, veja que eu tenho feito o melhor por ele. Senhor, minha esposa não quer saber do Senhor, mas lembra-te de mim, Senhor, eu tenho feito o melhor para você. Senhor, meu esposo não quer saber do Senhor, mas Senhor, lembra-te de mim, eu tenho feito o melhor para você. Senhor, meus pais não querem saber do Senhor, mas Senhor, lembra-te de mim, eu tenho feito o melhor para você.
Senhor, minha igreja não quer saber do Senhor, mas lembra-te de mim porque eu tenho feito o melhor para você. Senhor, ninguém da minha empresa quer saber do Senhor, mas eu dou o melhor, eu faço o melhor. Lembra-se de mim. Peça para Deus se lembrar que Deus está de olho naquilo que você faz, naquilo que eu faço. E lembre-se, a mudança começa em mim. E quando nós fraquejarmos, nós somos Neemias. Nós somos consolados por Deus, que Deus te console. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por tua vida. Oh Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo gostoso. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida de Neemias, ó Pai. Um homem admirável, um líder exemplar. E mesmo sendo um líder exemplar, ele não conseguiu fazer com que as pessoas se tornassem como ele. Porque cada um toma a decisão que quer. Somos livres para tomar a decisão que queremos. E como nós não temos o poder de mudar os outros, que possamos mudar a nós, ó Pai. Que possamos dar o melhor a Ti. Pai, que a gente não busque, ó Deus, a aprovação dos homens, mas busquemos a Sua aprovação. Lembra-te de nós, ó Pai. Olhe para as nossas vidas e tenha misericórdia, nos ajude. Se alguém está desanimado, alguém está triste, frustrado, ó Pai, dê ânimo, console, ó Pai. Há muitos Neemias, muitas pessoas que precisam ser consolados pelo Senhor. Nos console, nos restaure para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, beijão para vocês. E se você está longe da igreja, quiser conversar comigo, entre em contato. Se você quiser participar da nossa família BVM, entre em contato comigo. Se quiser desabafar, conversar, entre em contato comigo. Tá? Que Deus te abençoe, Espírito Santo transforme tua vida. Lembre-se, você e eu não temos o poder de mudar ninguém, mas temos o poder de mudar a nós mesmos. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau.